Opa, aqui é o Alessandro e nesse vídeo eu vou falar sobre PMOC. Muita gente tem dúvida como preenche o PMOC. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças você emitir o seu PMOC. A única coisa que você precisa ter é um modelo para facilitar aí a tua vida no preenchimento. Nesse PMOC aqui é de uma clínica odontológica, é um cliente fictício e uma empresa fictícia também. Então apenas para exemplificar. Lembrando que o PMOC você precisa imprimir ele, fazer uma pastinha com ele, seja encadenado ou de alguma outra forma, e isso tem que ficar disponibilizado no seu cliente. Você não pode ficar com o seu PMOC, o PMOC tem que ficar lá com o seu cliente. Então é legal você ter um modelo com uma apresentação boa, com o logo dele, uma coisa bonita para você deixar lá nele, porque afinal de contas a sua empresa, a imagem da sua empresa também. Então, nesse exemplo aqui eu tenho essa capinha, né? Esse aqui imprime isso aqui para encadenar. Então na capinha tem lá plano de manutenção, operação e controle, programa de manutenção conforme a portaria, a norma técnica e a resolução lá, o período, né? Aqui você coloca o logo do seu cliente. Aqui você coloca o período, ou seja, de que período a período é esse PMOC. Isso é super importante fazer. E aqui os dados da sua empresa, então aqui refrigeração, CNPJ, o endereço, telefone de contato em caso de emergência, é legal ter. E aqui o responsável técnico, né? Se sua empresa tem lá o responsável técnico, mesmo que seja terceirizado, mesmo que seja um engenheiro que presta essa assessoria para você, é legal você colocar aqui que é um responsável técnico pelo PMOC. Você pode também colocar engenheiro responsável ou responsável operacional. Você coloca a pessoa que é responsável pela parte do cliente e também pela parte do PMOC. E aqui eu tenho a ficha de manutenção, ou seja, que é o PMOC em si, ou seja, que é o que vai ser preenchido lá no cliente. Então aqui você pode ver aqui nas abinhas, aqui ele está separado por recepção, consultório 1, consultório 2, consultório 3 e almoxerifado. E eu vou explicar isso dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a configuração do seu cliente. Cada cliente tem uma configuração. Se você está atendendo um escritório, vão ser várias salas, sala de reunião, recepção e assim por diante. Nesse caso aqui, é uma clínica. E nessa clínica ela é formada, ela tem recepção, consultório 1, 2, 3 e almoxerifado, que são os locais onde tem o ar-condicionado. Então, antes de você preencher o PMOC, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar essas informações do seu cliente. Você tem que ir lá com papel e caneta na mão e preencher. Eu tenho aqui a recepção, ambiente, recepção. Quantos metros quadrados a recepção tem? A recepção tem 3 metros quadrados ou 10 metros quadrados. Quantos aparelhos aqui tem? Tem um aparelho. Qual aparelho? É um Split, LG, Smile, número de série tal. Qual a carga térmica do ambiente? Carga térmica do ambiente tem uma recepcionista, tem um computador, não fica muita gente, tem carga térmica é 10.000 BTUs. Qual a potência do ar-condicionado? A potência do ar-condicionado é de 12.000 BTUs. Você precisa pegar as informações que são exigidas no PMOC, ambiente a ambiente. Se o seu cliente, se o seu local, por exemplo, é um galpão, né? E nesse galpão você tem uma área enorme do galpão que não tem ar-condicionado, ela não precisa entrar no seu PMOC. Você vai colocar somente o local onde tem o ar-condicionado. Então, nesse caso aqui, eu tenho recepção, consultório 1, consultório 2, consultório 3. E aí eu tenho aqui Copa e WC. Não tem ar-condicionado no banheiro, não tem ar-condicionado na Copa. Então, ele não vai entrar no PMOC, ele não precisa entrar no PMOC. Então, o PMOC ele é só para os ambientes climatizados. Então, a primeira coisa que você vai preencher aqui é os dados do seu cliente. Ou seja, você basicamente você vai colocar aqui os dados do cliente. Ou seja, qual a razão social, CNPJ, endereço, quem é responsável no local e assim por diante. E embaixo você vai repetir os seus dados, os dados da sua empresa, que é o mesmo que você colocou ali na capa. E aqui você vai fazer o quê? A relação dos ambientes climatizados. Então, naquele exemplo, eu tenho aqui identificação do ambiente, recepção. Quantos ocupantes tem nesse ambiente? Ou seja, quantas pessoas ficam lá e quantas pessoas são variadas. Então, numa recepção de uma clínica odontológica, fica a recepcionista sempre lá, mas quando tem paciente esperando, tem no máximo,
eles comportam no máximo 4 pessoas lá. Então a mesma coisa pode ser, por exemplo, uma sala de um gerente, por exemplo. Fica só o gerente lá o tempo todo, mas às vezes fica 2 pessoas a mais com ele lá. Então se coloca 1 de 2, nesse caso aqui 1, 4. Qual é a área climatizada? Qual é o tamanho daquela sala? O tamanho daquela sala são 10 metros quadrados. Né? Então, qual é a carga térmica? Aí você vai fazer o seu cálculo de carga térmica, o cálculo de carga térmica do ambiente, e você vai colocar lá. Carga térmica, no caso aqui eu coloquei 11.200 BTU/hora. E qual é o equipamento que está naquela sala? O equipamento naquela sala é o split, RAIO, LG, tá? O número de série foi o que eu preenchi lá. E aqui eu coloquei uma tag, né? O que é a tag? A tag é uma identificação de aparelho. É legal você imprimir papeizinhos e colar essas etiquetinhas nos aparelhos, porque se você tiver um ambiente que tem muitos aparelhos, por exemplo, uma sala de vendas, né? Uma sala de vendas que nessa sala de vendas, sei lá, tenha 10 aparelhos de ar-condicionado, e um aparelho de ar-condicionado daquela sala queimou, por exemplo. Quando o cliente for fazer o chamado para você, ele vai falar, tem um aparelho aqui que não está funcionando, vocês podem vir ver? Aí você vai perguntar, qual aparelho? Ela vai falar, o aparelho lá da sala. Poxa, mas na sala tem 10 aparelhos. Então, se o seu aparelho tem uma identificação única, se ele tem uma tag, você já sabe qual que é o aparelho. É mais fácil para você já identificar qual é o aparelho e saber se esse aparelho já está com problema ou não. Você já vai ter uma ideia de como resolver, até para orientar você ou sua equipe. Embaixo, aqui tem as atividades, ou seja, atividades que são para ser realizadas todo mês, trimestralmente e semestralmente. Você pode mudar essas atividades, você pode colocar as atividades que você quiser. Eu, por experiência própria, acho que quanto mais você coloca, mais complicação você arruma para você. Assim, o ótimo é inimigo do bom. Então eu prefiro ter as atividades essenciais, que realmente vão ser executadas e vão ser feitas, e procuro não colocar atividades que ninguém vai fazer, ou seja, está lá só para encher linguiça no bom português. Claro que todas essas normas, todas as atividades que eu coloquei aqui, elas seguem a portaria 3523 e também seguem a norma técnica 13971, que é a que determina as atividades. Então ela está dentro do padrão técnico do que é exigido na legislação. Então aqui eu tenho, por exemplo, efetuar a limpeza dos filtros de ar ou substituir por novos. Então, essa rotina aqui de manutenção que eu criei, ela atende aparelhos do tipo split, piso-teto, cassete, VRF e atende também sistemas do tipo fan coil e selfie, ou seja, aparelhos que você precisa trocar o filtro, né, por manta ou aquele outro que você coloca a plaquinha lá já pronta. Então aqui é uma atividade mensal. E assim por diante, aqui tem todas as atividades. Eu prefiro deixar as atividades já preenchidas com sim ou não, né? Sim ou não. Eu já prefiro deixar as atividades aqui, determinar aqui qual é a periodicidade que cada atividade vai ser realizada, em vez de fazer X ou colocar data se a atividade foi realizada ou não, porque fica muito documento para preencher e no dia a dia acaba que não faz, mas fica a seu critério. Se você quiser fazer xiozinho e preencher se a atividade foi realizada ou não, fica a seu critério. Enfim, aqui tem todas as atividades e aqui embaixo eu tenho o controle das manutenções. Então, eu tenho aqui do primeiro mês que eu atendi o cliente, né, quando eu fechei o contrato de quando eu comecei, até o último mês, ou seja, durante um período de um ano. E aqui eu simplesmente coloco, olha, em janeiro a visita foi realizada no dia 10. O técnico foi Pedro faz um visto lá que fez aquela manutenção. E no mês seguinte a mesma coisa. Se no mês seguinte a visita foi realizada no dia 5, no dia 8, no dia 9, simplesmente marca aqui para ter todo o controle das manutenções que foram feitas. Aqui abaixo tem o que? Tem ocorrências. Isso aqui é super importante de preencher. Então, por exemplo, teve um chamado e você fez a carga de gás no equipamento, coloca lá no chamado que foi feito. Ou dentro da manutenção preventiva, dentro aqui da rotina de manutenção preventiva, se por acaso uma atividade não foi feita, não foi verificado, não foi corrigido, sei lá, o isolante térmico. Você coloca, olha, no dia 10 do tal, não fizemos isso porque não tinha o material.
né, o cliente não aprovou a compra do material. Deixa relatado. E só. Então você vai precisar ter uma fichinha dessa por consultório, ou seja, por ambiente. Então, nesse caso aqui tem a recepção, aqui no caso eu tenho o do consultório 2, no caso do consultório 3, no consultório 4 e assim por diante. Uma dúvida frequente. Ah, mas se numa sala eu tiver 3, por exemplo, aqui no consultório 1 eu tenha 4 aparelhos em vez de 1. Então você vai ter que repetir o ambiente aqui, no caso, ambiente no consultório 1, só que você vai precisar ter 3 dessas, 3 folhinhas dessas. Consultório 1, só que tag de equipamento. Consultório 1, máquina 2 e máquina 3. Se você não quiser usar a tag, quiser alterar por alguma outro tipo de marcação, você pode colocar aqui, ó, equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3 e assim por diante. Mas você vai precisar ter uma fichinha dessa para cada aparelho. Você não pode, em hipótese alguma, fazer uma fichinha dessa e para fazer a manutenção de todos os aparelhos de um mesmo ambiente ou até do cliente todo. Não pode, tem que ser um por equipamento. Então você vai criar essas abinhas aqui, né? Você precisa criar uma outra, você simplesmente vai lá, você vem aqui, ó, copia, né? E cola na nova. Né? Ctrl+C, Ctrl+V, você vem aqui, copia, e aí você, aí você vem aqui, ó, e altera, né? Você vem aqui, apaga e faz o preenchimento de novo, né? Você preenche esse novo ambiente, esse novo equipamento. Terminou, preencheu tudo, você vai imprimir todas essas folhinhas, vai encadenar e vai entregar para o seu cliente, junto com a anotação de responsabilidade técnica, a declaração de responsável técnico do engenheiro, cópia da carteirinha de técnica do engenheiro e vai entregar lá. Qualquer outro documento que venha ter no PMOC, como por exemplo, adicionou um equipamento novo, você vai fazer uma folhinha nova contando a partir da data que esse equipamento entrou. Fez análise da qualidade do ar e saiu o resultado da análise da qualidade do ar. Anexa, pega esse caderninho e anexa nele e deixa no cliente. Então, toda vez que o seu técnico ou você mesmo for lá fazer a visita no cliente, você pega isso e preenche. Bem, esse é uma forma de fazer PMOC, é o que funcionou melhor para mim na minha operação. Eu controlava PMOC desde escritório pequeno, que tinha 3 máquinas, até com canteiro de obra com 900 aparelhos. Então, foi na prática, assim, no dia a dia, o que funcionou melhor para mim. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao PMOC, quiser tirar alguma dúvida sobre PMOC, ou tiver interessado em adquirir esses modelos, esses formatos de PMOC, você tem meus dados de contato aí na descrição do vídeo. É só me mandar um alô que eu respondo com todo prazer. Beleza? Valeu, abraço.